Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem e a família de vocês também, que estejam todos se cuidando. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a nossa aula 9 de Geografia. Antes da gente começar, caderno, lápis e borracha para fazer as anotações, anotar as suas dúvidas, anotar o nosso conteúdo, para ter tudo bem organizadinho que vai te ajudar depois a realizar a atividade lá na plataforma, ok? Hoje nós vamos ver sobre o município, nós vamos ver sobre a população. Na nossa aula passada, nós também estudamos sobre o município, nós vimos sobre a administração, quem governa o município, sobre as áreas do município e também sobre os tipos de ponto de vista das paisagens, lembram? Hoje, então, nós vamos ver também sobre o município, mas agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a população do município, a população que forma os mais diversos municípios, municípios grandes, municípios pequenos que nós temos. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de população, diferenciar a população urbana e a população rural, entender o que é migração e por que as pessoas migram, identificar os trabalhos predominantes na cidade e no campo. Todo município tem a sua população, alguns com muitas pessoas e outros com poucas. Então nós temos municípios que em tamanho eles nem são tão grandes, mas que eles têm uma população muito grande. E municípios que às vezes são grandes até em extensão, em tamanho, mas que têm poucos habitantes, tem uma população pequena. Então, o tamanho do município ele não interfere, não é ele que vai dizer se vai ter uma população muito grande ou não. Aí são diversos outros fatores, como a qualidade de vida, as opções de trabalho, de estudo que cada município oferece. A população. População é o conjunto de pessoas que vivem em um lugar. As pessoas que moram em um município formam a sua população. Na maioria dos municípios, há a população urbana e a população rural. Então, no município, as pessoas que moram nele formam a sua população. Como os municípios, na sua maioria, são divididos em área rural e urbana, então também há essa divisão na população, da população urbana, que é aquela então que mora nas regiões de cidade, nos centros, nos bairros mais movimentados, e a população rural, que então é a parte da população que mora nas áreas de campo. A população urbana é aquela que mora na cidade, ou seja, na área urbana. Aqui nós temos uma imagem de uma cidade bem movimentada, com uma população bem grande. E a população rural é a que as pessoas moram no campo, ou seja, na área rural. Aqui a gente tem uma imagem da agricultura, que a gente já viu, né, que é uma das atividades predominantes na área rural, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Aqui nós temos um gráfico, né, da porcentagem da população que vive na área urbana por região. Essa pesquisa foi feita em 2015, então com certeza há algumas mudanças, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a proporção provavelmente ainda é a mesma, ok? Então no Brasil, 85% da população vive nas áreas urbanas. Lembrando que o total é 100. Então, se a gente pensar desses 100, 85% da população do Brasil vive na área urbana. Então, sobraram 15% na área rural. Então, a proporção de habitantes, de população na área urbana é muito maior do que na área rural. No Sudeste, que é essa parte em roxo ali do nosso mapa, 93% da população vive na área urbana, então sobrou apenas 7% morando na área rural. No Centro-Oeste, que é essa parte em amarelo, nós temos 90, de 80, aqui entre 80 e 100, nós temos cerca de 90%
da população vivendo então nas áreas urbanas. No sul, que é a nossa região aqui em azul, nós temos em média 85% da população vivendo nas áreas urbanas. No norte, que é a parte lá do nosso mapa que está em verde, nós temos mais ou menos 75% da população vivendo nas áreas urbanas. Então aqui já diminuiu um pouquinho, né? Se a gente for comparar, por exemplo, ali com o sudeste em roxo, já diminuiu a parte da população que vive nas áreas urbanas. E agora aqui no nordeste, que é a parte lá em vermelho do nosso mapa, nós temos então 73% da população na área urbana. Então sobrou 27 para a área rural. Então aqui no mapa vai diminuindo aqui quando a gente vem nas regiões sudeste, centro-oeste, sul, norte e nordeste. Observem que vem então diminuindo a porcentagem da população na área urbana, mas em todas elas a gente pode observar que a maioria da população está na área urbana, está nas cidades. Microrregião. A microrregião de São Bento do Sul, agora vamos falar do nosso município. Então, a microrregião de São Bento do Sul, que inclui os municípios de Rio Negrinho e Campo Alegre, então, nós pegamos agora esses 3 municípios, nós temos aqui no mapa, ó. Aqui em verdinho claro Campo Alegre, aqui em preto São Bento do Sul e aqui em verde mais escuro nós temos Rio Negrinho. Então, essa microrregião possui 126.395 habitantes, sendo 30.247 habitantes vivendo na área rural e 96.148 habitantes vivendo na área urbana. Então, pensando aqui na nossa região, nos 3 municípios vizinhos, Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho. Então, 24% da população vive na área rural, no campo, e 76% da população na área urbana. Lembrando que a gente sempre relaciona esses números da porcentagem com o número 100, que é o total, ok? Então, nós temos a maior parte da população aqui na nossa microrregião vivendo também na área urbana. E a migração? O que é a migração? Muitas pessoas não nasceram no município em que vivem. As pessoas se mudam de município, de estado, de país, da cidade para o campo e do campo para a cidade. Essa mudança de lugar se chama migração, quando a gente se muda dentro do próprio país. A gente já viu lá na disciplina de história, a prof falou bastante sobre os imigrantes, né? Aí tem o I na frente, que aí são as pessoas que mudam de país. Os migrantes, como está escrito aqui, são as pessoas que se mudam dentro do seu país, elas não mudam de país, mas elas mudam de estado, mudam de cidade, elas podem viver no campo e se mudar para a cidade, ou viver na cidade e se mudar para o campo, ok? As pessoas mudam de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida. Ou seja, eu vou me mudar para aquela cidade porque vai ter um emprego melhor, porque tem um tratamento de saúde melhor, porque a educação é melhor, porque tem alguém que eu gosto que mora lá, enfim. Tem vários motivos para as pessoas se mudarem de um município, de um estado ou de uma região para outra, né? Do campo para a cidade, da cidade para o campo. E essa mudança, então, dessas pessoas, a gente chama de migração. E essa migração, então, dessas pessoas que se mudam, né, de um lugar, de uma cidade, de um estado para o outro, que formam também a cultura, né, os hábitos daquelas pessoas que vivem naquele município. Os migrantes buscam, na maioria das vezes, as cidades grandes, pois oferecem mais e melhores oportunidades de trabalho e estudo. Mas há também pessoas que migram da cidade para o campo.
Elas buscam mais tranquilidade, longe da agitação das grandes cidades. Nós vimos lá nos mapas que a maioria da população em todas as regiões do país estão na área urbana, nas cidades, certo? Por quê? Porque lá então tem mais empregos, né? Oportunidades de trabalhos diferentes tipos de trabalho, estudo, né? Tem mais escolas, mais faculdades, cursos diferentes. Então, muitas pessoas vivem nas cidades ou se mudam para as cidades em busca dessa qualidade de vida. Mas também tem muitas pessoas que vivem na cidade que vão para o campo porque querem mais tranquilidade, querem viver longe da agitação, às vezes moram numa cidade muito grande, né? Vai para o campo para ter mais sossego, para ter mais tranquilidade. E o trabalho no município? A cidade e o campo oferecem oportunidades diferentes de trabalho. Nas cidades, os habitantes podem trabalhar no comércio, em escritórios, bancos, indústrias, entre muitos outros. No campo, geralmente o trabalho é voltado para o cultivo de plantas, na criação de animais, que então a agricultura é o cultivo de plantas e a criação de animais é a pecuária, e na coleta de frutos, a pesca, a exploração da madeira e na mineração, que aí é o extrativismo, que são então as 3 atividades econômicas do campo que a gente já viu: agricultura, pecuária e extrativismo. E nas cidades, então, existem empregos, né, atividades de trabalho diferentes do campo. Aí nós temos vários escritórios, tem os bancos, tem as indústrias, o comércio, enfim, tem vários outros tipos de trabalho diferentes do campo, e aí cada um busca aquilo que gosta mais, que se identifica e se muda então de um lugar para o outro se houver necessidade. Muito bem, então hoje nós estudamos, continuando vendo um pouquinho sobre os municípios, nós vimos algumas características sobre a população dos municípios, aonde nós temos mais população urbana, aonde é um pouquinho menor, mas a gente já pôde ver que em todas as regiões nós temos a maioria das pessoas vivendo na área urbana, nas cidades. Então, algumas optam pelas cidades, outras pelo campo, em busca de emprego ou de qualidade de vida, cada um daí busca aquilo que acredita ser melhor, ok, pessoal? Então, se vocês têm alguma dúvida, assistam a nossa aula novamente, leiam os slides com atenção, as informações que estão escritas neles, consultem o material que vocês escreveram durante a aula também. E se ainda assim vocês têm alguma dúvida ou alguma curiosidade ou vocês querem aprender mais, realizem pesquisas, consultem o material didático de vocês que vocês também vão encontrar mais informações, ok? Então, depois, não se esqueçam de realizar a atividade lá da plataforma e enviar ela para a professora, para o professor, para correção, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!